Seja muito bem-vinda a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Esta semana nós falaremos sobre as raízes da inquietação, no nosso guia de estudos, em que nos próximos 3 meses falaremos sobre o descanso em Cristo. Aproveita esse momento, envie esse link para os seus amigos, para suas amigas, convide-os para assistir este estudo com você também. Acesse as nossas redes sociais, curta, compartilhe o nosso conteúdo com as suas amigas, com os seus amigos e vamos juntas estudar mais essa lição. Querido, nós estamos aqui reunidas e queremos te agradecer porque nós temos essa oportunidade e possibilidade de falarmos um pouquinho sobre ti e também a possibilidade de repassar isso para outras pessoas, para outras mulheres, e que juntas nós possamos fortalecer o nosso conhecimento, a nossa sabedoria em ti. Pedimos que o Espírito Santo possa guiar essa reunião, essa conversa, que a partir dela nós possamos aprender um pouco mais sobre ti e sairmos entendendo um pouquinho mais sobre o teu amor. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Bom, eu sou a Ana Brasil, é um prazer estar aqui de volta no Lição com Elas. Falo de Sorocaba, interior de São Paulo, e que Deus possa estar conosco também nesse estudo desta semana, as raízes da inquietação. Este é o nosso tema principal. Olá! Que bom que você está aqui conosco, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Eliana Feitosa, eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou jornalista e é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Espero que você volte mais vezes, que você possa nos acompanhar nesse papo e também interagir conosco, né, nas redes sociais, no Instagram. Mande sua mensagem lá para nós, a gente sempre está olhando com muito carinho. E, meninas, é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema tão importante. Pois bem, meu nome é Maiara, eu moro aqui em São Paulo, sou advogada, provavelmente você também já me conheça, já participamos aqui juntos outras vezes, e é um prazer, um privilégio muito grande estarmos aqui mais uma vez para este encontro, para este momento de aprendizado de todas nós. Oi, meu nome é Alice, é a minha primeira vez participando aqui. Eu moro em Cascavel, no Paraná, eu sou dentista e conheci esse projeto há pouco tempo, quando a dona Ana me convidou para participar, e já gostei muito, muito mesmo, e espero que possa ser proveitoso para todas nós e para quem for assistir também. Legal, seja muito bem-vinda, a gente fica muito feliz de conhecer pessoas novas e juntas também compartilharmos aqui sobre esses assuntos do nosso guia de estudos. E para você que está em casa, o nosso guia de estudos deste trimestre, dos mês de julho, agosto e setembro, nós estamos falando sobre descanso em Cristo. E esta semana falamos sobre as raízes da inquietação. E o verso para memorizar, que é ali o centro da lição, diz: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E esse verso está em Tiago, capítulo 3, o verso 16. E aí a gente já começa falando sobre, assim, com um socão, né? Que a inveja e a rivalidade, onde existem essas coisas, existem outras coisas ruins também. E quando a gente vem falando aí dessa questão da inquietação, de como a gente vem trazendo esse assunto para essa lição, isso realmente faz muito sentido e traz coisas e lições muito importantes para nós. Então eu queria começar aí vendo com as meninas o que vocês sentiram desse verso, quais foram as reflexões que ele trouxe para vocês durante essa semana. Eu acho que o verso fala bastante sobre o ambiente que nós vivemos e ele deixa muito claro que onde existe a inveja e a rivalidade não é um ambiente saudável. Então já é para a gente se tocar onde é que a gente está, que tipo de ambiente a gente está vivendo, como que a nossa vida tá fluindo. E eu acredito que linka muito assim com o resto da lição, porque ela nos mostra que existem coisas que nos impedem de encontrar a Jesus. Algumas coisas elas são mais intrínsecas, assim, não tão perceptíveis, outras já são mais, mas que essas que são mais difíceis de notar, que não são tão evidentes, elas também têm um peso muito grande.
e a gente entender que o ambiente que a gente está, se esse ambiente tem rivalidade, tem inveja, isso também é algo que muitas vezes nós não percebemos, mas que nos afasta muito de Jesus. Eu acho isso muito importante, né? Eu acho que a lição, ela começa a semana muito bem, trazendo inclusive esse título, né? Das raízes da inquietação. Eu acredito que existam outras raízes, além das detalhadas, né, pela lição ao longo dos dias dessa semana. Existem outras raízes que atrapalham muito a nossa paz, né, e a nossa busca por Deus, mas eu acho que a lição foi muito feliz de trazer esses pontos em destaque, né, como a questão do egoísmo, da ambição e da hipocrisia, né? A maior parte da semana foi dedicada a falar sobre esses três, não vou dizer sentimentos, mas talvez três comportamentos, né, que vêm do egoísmo, a ambição e a hipocrisia. E eu gostaria de destacar uma das coisas assim que logo de cara me chamou bastante atenção, é que a lição iniciou as suas reflexões da semana falando do fato de que Jesus veio para trazer divisão. E é engraçado porque a lição vem com o título As Raízes da Inquietação, ela se propõe a questionar aquilo que traz inquietação a nós, vem com sugestões, né, de solução para as nossas inquietações, para os nossos defeitos e para as nossas dificuldades, mas ela começa falando do fato de que Jesus veio para trazer divisão, que ele causaria incômodo nas pessoas. E eu acho isso fantástico, porque parece contraditório por um momento, né? Você fala assim, nossa, mas espera aí, a lição vai criticar o egoísmo, vai criticar a ambição, vai criticar a hipocrisia. E aí vem falando que Jesus trouxe divisão, parece que a divisão que Jesus trouxe entra no balaio das coisas ruins que vem depois na lição, mas não. Na verdade, essa divisão veio para deixar claro, essa divisão que Jesus trouxe, promoveu, veio para deixar muito claro aquilo de bom que existe nos ensinamentos de Cristo e aquilo de mal que existe na natureza humana e que a gente precisa gerenciar. Né? É esse tipo de divisão, é a divisão daquilo que é da carne e daquilo que é do espírito, né? Daquilo que é segundo a vontade de Cristo e conforme o caráter de Jesus, e aquilo que é conforme as nossas vontades, aquilo que está de acordo com o nosso temperamento e os nossos desejos, né? Então, eu acho que é um início muito sábio, muito interessante, que traz ali o fato de que Jesus nasceu indefeso, muito humilde, mas ele também trouxe verdades muito duras, muito reais, muito profundas e grandes, que transformariam a vida de toda a humanidade para sempre. E aqui eu acredito que é um ponto muito que a gente traz para a nossa vida, a gente costuma ter aqui os dois extremos. Então, ou é aquela pessoa briguenta, que vive pelo conflito. No direito, às vezes a gente pega algumas petições de alguns colegas advogados que eles colocam uma frase que eu acho cafoníssima, que diz assim, por amor ao debate, e aí a pessoa começa a Ou seja, o direito dela já está provado e ela vem com essa história do amor ao debate. E tem gente que tem esse amor ao debate, né? Aquela pessoa que, olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Que são frases e ditos populares que a gente ouve aí desde sempre. E, por outro lado, a gente pensa que, olha, se eu não sou essa pessoa do debate, se eu não sou essa pessoa do conflito, eu sou aquela pessoa, de repente, que eu não me posiciono, que eu deixo a vida levar, entendeu? Que vai assim, conforme a maré tá indo. E Jesus mostra pra gente que a gente não precisa nem ser a pessoa do amor ao debate e nem a pessoa que deixa a vida levar. A gente pode sim e deve, na verdade, buscar esse equilíbrio como Jesus mostrou, né? Uma vida equilibrada no sentido de que ele era alguém que pregava paz, que pregava amor ao próximo, que pregava amor ao inimigo, mas que quando era preciso se posicionar, ele se posicionava. Quando era preciso, ele entrava e derrubava as mesas do templo, colocava todo mundo para correr.
Então, Jesus mostra para a gente realmente que existe essa divisão, e eu acredito que, como nós vamos falar sobre egoísmo, ambição, hipocrisia, é importante a gente fazer essa divisão, essa separação do que é um espírito briguento, conflituoso, do que é uma pessoa que se posiciona, que ela diz o que ela pensa, o que ela... Que é firme. Que é firme, mas que é uma pessoa respeitosa, que respeita o limite do outro. E, atualmente, isso é algo que a gente vê muito nas redes sociais, por exemplo, que não existe, né? Na maioria das vezes, ou você está comigo ou você está contra mim. Então, se você está contra mim, é questão e denúncia e por aí vai. Então, a gente trabalhar realmente esse meio termo na nossa vida. Eu vejo essa questão de divisão também, não só divisão assim, entre as pessoas, entre aqueles que seguem o que Jesus falou e tudo mais, mas é uma divisão interna que, quando você começa a entender, isso nos causa uma inquietação. É uma inquietação de nós conosco mesmo, assim, e aí a gente não consegue, a gente precisa separar isso dentro de nós. É uma inquietação e uma divisão com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias atitudes, com aquilo que a gente tem praticado, com o nosso pensamento egoísta. Então, realmente causa uma divisão, causa, né, essa inquietação, mas é em nós primeiro. Quando nós entendemos o que tem de errado, e aí a gente começa a ver, não, isso não tá certo, eu preciso mudar. E aí começa a acontecer e fluir, porque quando a gente entende essa ligação com Deus, as coisas, elas não vêm pesadas, assim. Você simplesmente começa a mudar e começa a perceber aquilo que você precisa mudar e que o egoísmo acaba sendo deixado de lado, a hipocrisia e todas as outras coisas que a lição aborda. Isso é muito interessante, porque... a lição, ela vem trazendo a inquietação como uma coisa negativa, mas você falou aí de um aspecto positivo da inquietação, né? Porque muitas vezes o Espírito Santo, ele gera inquietação em nós, ele gera inquietação para nos impulsionar à mudança. Às vezes a gente está tomando uma decisão na vida e a gente está sentindo um incômodo muito grande, a gente não está tendo paz, a gente está sentindo uma inquietação. Muitas vezes é o Espírito Santo tentando comunicar uma decisão que está sendo tomada de maneira errada, né? Uma precipitação da nossa parte. Então, tem um aspecto positivo. Nem toda inquietação é ruim e nem toda inquietação é boa, né? Mas a lição aqui, nesse momento, está falando dessas inquietações de caráter mais duvidoso, digamos assim, né? E a lição, ela fala, por exemplo, sobre o egoísmo. É o primeiro, digamos, comportamento que a lição traz, negativo, que a lição aponta como uma das raízes da inquietação, né? Porque esse egoísmo, ele leva a uma centralização de nós mesmos, em nós mesmos, né? E gera inquietação porque a gente acaba acelerando a nossa vida, acelerando muitas coisas da nossa vida, muitas fases, às vezes decisões, por pensar muito na gente, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja, naquilo que eu quero alcançar, né? De uma maneira muito redundante em nós mesmos, né? E por isso que eu acredito que a lição trouxe essa como uma das raízes da inquietação, porque muitas vezes o egoísmo, ele tira a nossa capacidade de olhar para o próximo, né? De olhar com empatia, de se aproximar do outro no intuito de entendê-lo e não de julgá-lo, né? Se aproximar do outro na expectativa de estender a mão, ou de ouvir, de oferecer um ombro amigo, né? E a gente acaba tendo dificuldade de fazer isso quando a gente está muito centralizado em nós mesmos, quando o nosso tempo acaba sendo mais focado nas nossas questões do que numa maneira equilibrada de gerenciar as questões fora da gente também, né? Não estou dizendo com isso que a gente precisa esquecer de nós mesmos e só pensar nos outros. Não tem como a gente cuidar do próximo se a gente não cuida de si. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se acolher, se amar,
se respeitar, se conhecer, e assim a gente desenvolve a capacidade de fazer isso pelo próximo também, né? Mas às vezes a gente exagera na dose, né? E é interessante também, na questão do egoísmo ainda, a palavra de Deus, ela traz lá em Lucas 12, de 3 a 21, a parábola, né? Que fala ali da questão da pessoa que tem ali a riqueza, que tem a preocupação que ela levantou ali, na verdade não era uma preocupação global com as outras pessoas, mas era uma preocupação dela, com ela mesma. Então a gente pode pensar assim, então eu não tenho que ter essa inquietação de me preocupar com o que eu posso fazer para amanhã, com o que eu posso fazer para daqui um prazo de 6 meses, um ano, pensando no futuro. Não, a gente tem que planejar assim, mas a gente tem que pensar primeiro na questão assim, o que é realmente mais importante? O que de fato eu tenho que viver hoje? Então, como que eu tenho que lidar com essa situação do agora? Porque às vezes a gente pensa muito em planejar, em se preocupar, e o egoísmo, ele é de todos. O egoísmo, eu gosto de comparar o egoísmo com o orgulho, porque aquele. No sábado traz aquela ilustração da planta lá. Então, diz que as raízes são bem subterrâneas, né? Então, olhando aí no egoísmo e na lista dos pecados, ele é bem subterrâneo mesmo, porque às vezes você é egoísta, é orgulhoso, mas você tem uma atitude que parece que aquilo envolve outras pessoas, que é com o outro, é o bem-estar da família, é o bem-estar do meu local de trabalho, mas na verdade você está preocupado mais com o seu próprio bem-estar, né? E o nosso guia de estudo traz também o quê? Que na questão como que eu devo, então, qual é o segredo encontrado lá em Filipenses 2, 5 a 8, que fala lá da questão de você se humilhar, de cuidar com a questão como você vai cuidar do outro, o que eu tenho, quem eu sou. Então, o guia diz assim, ao se concentrar apenas em suas próprias necessidades e ambições, o homem rico da parábola, que é a parábola que eu mencionei ali de Lucas, se esqueceu de levar em consideração as realidades celestiais invisíveis. Eu tenho necessidades para aqui, sim, porque Deus quer que eu tenha vida e que eu tenha abundância. Então, eu tenho que planejar, tenho que curtir, tenho que viver, tenho que aproveitar, tenho que usufruir. Mas pensando primeiramente, o que me espera no final de tudo isso? Para onde eu estou de fato caminhando? Para onde eu quero que as pessoas à minha volta tenham uma visão? Onde eu quero que elas cheguem também? Essa parábola ela é muito importante, né? Fala de um homem que viu a sua produção, né? A sua colheita muito rica, muito abastada, e ele falou, então eu já sei como guardar essa riqueza aqui que a minha terra produziu, eu vou construir mais celeiros e vou guardar mais mantimentos, e assim eu vou acumular mais riquezas, e eu vou poder descansar, vou beber, vou me fartar e vou ficar bem, né? E a lição, ela traz no final do dia de segunda-feira, se você está com o seu guia aí na mão, você pode até acompanhar com a gente. Na página 34, ela diz o seguinte: se o amor a Deus e aos outros não impulsionar e guiar nossas escolhas e prioridades, continuaremos construindo mais celeiros para nós aqui e colocando menos tesouros no céu. Então, aqui é o ponto-chave, né? Aqui a gente encontra a frase-chave, a lição-chave desse dia, que muitas vezes a gente está preocupado em acumular, e aí a gente acaba invertendo nossas prioridades, né? A gente constrói mais celeiros para guardar nossos mantimentos, e os tesouros do céu, aqueles que são eternos, a gente não prioriza, a gente falha na obtenção desses tesouros, na manutenção desses tesouros e no compartilhamento desses tesouros eternos, né? Então, realmente é uma lição muito importante, essa de esvaziar-nos de nós mesmos e pensarmos mais no outro, né? Nas necessidades do outro. Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo, se fez servo, ele humilhou-se a si mesmo, né? Como dizem em Filipenses. Então, esse precisa ser o nosso caminho. Não existe meio termo aqui, né? Volto a dizer, não quer dizer que a gente precisa se anular, não é isso. Mas a gente precisa, sim, pensar que as bênçãos que recebemos não são para nosso uso exclusivo. As bênçãos que recebemos são presentes de Deus para compartilharmos com o nosso próximo, né? E a ambição atrapalha nesse caminho, atrapalha muito esse processo, que é o tema do dia seguinte, né? A ambição,
ela é um câncer. E é engraçado porque a lição ela traz uma frase assim: raramente discutimos sobre quem é o melhor na igreja, na família ou no local de trabalho. Raramente discutimos sobre quem é o melhor. Eu não concordo. Eu acho que a gente discute muito e a sociedade fala muito sobre ser o melhor. Nós vivemos numa sociedade muito competitiva. Na escola, desde criança, a gente aprende que a gente precisa ser o melhor, a gente precisa se destacar, a gente precisa estudar. Se a gente quer passar no vestibular, numa boa posição, a gente precisa lutar, a gente precisa ser o melhor, precisa, sabe, ganhar reconhecimento. Então, a ambição se torna aí um risco muito grande, né? A partir do momento que a gente é tão incutido na nossa mente essa necessidade de se destacar e de ser o melhor, de ter boa desenvoltura, é muito fácil a gente se tornar ambicioso também. E um ponto importante que a lição traz para a gente é que ali os últimos dias, a última semana de Jesus, antes da morte, traz vários aspectos de como os discípulos eram ambiciosos, de formas negativas ali, né? E até o ponto de um dos discípulos perguntar para Jesus quem era o maior no reino dos céus. Quem era melhor? Então, olha, Senhor, eu quero estar à direita, viu? Lá no céu. Ah, não. Então, se o fulano vai estar na direita, eu quero estar na esquerda. Mas eu quero estar lá na frente, eu quero estar no topo. E quando perguntam isso para Jesus, ele pega uma criança, coloca no meio da roda e diz: em verdade lhe digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. E a criança é um ser totalmente dependente. Se você larga uma criança no mundo, dificilmente uma criança sobrevive sem alguém para alimentar, sem alguém para cuidar, sem alguém para pôr para dormir, sem alguém para mandar estudar, sem alguém ali para guiar mesmo essa criança. E Jesus, trazendo esse aspecto da criança, mostra para nós que nós somos exatamente assim. Quando a gente fala de vida espiritual, a gente se perde, a gente não sabe o caminho, a gente não sabe viver sozinho, nós somos crianças espiritualmente falando. E aí Jesus nos diz: olha, confiem e dependam de mim como esta criança confia e depende dos seus pais. E a partir disso, vocês poderão alcançar o reino dos céus. E não com o objetivo de quem é maior, quem é melhor, quem vai chegar primeiro, quem vai estar na frente, mas com a ideia de que há lugar e há espaço para todos nós. Comentar só essa questão de nós sermos como crianças, que eu acho que tem muito a ver com a questão de você se mostrar em uma posição de vulnerabilidade, assim, de você mostrar que você é dependente, e eu acredito que isso precisa um pouco, assim, nas nossas relações, a gente não usa máscara, mostrar quem nós somos de verdade e tudo mais. Então, quando a gente se coloca nessa posição de dependência, como uma criança dependente de seu pai, como uma criança é vulnerável, como uma criança não usa máscaras, ela é sincera com os seus sentimentos, eu acredito que tudo isso está ligado ao que Jesus queria demonstrar para os discípulos ali, essa posição que a gente tem que colocar para aceitar que nós somos dependentes, aceitar que nós precisamos de Cristo para nossa vida, e que a questão do orgulho também, né, de deixar de lado, porque a gente entende que nós não fazemos pelos nossos próprios méritos, e que se a gente conquista algo não é por nós, e sim Deus. Então, eu acho que engloba tudo isso. Foi muito feliz, assim, para a gente entender exatamente o contexto inteiro do que Jesus queria passar para a gente nessa questão das crianças. Eu achei interessante a questão de quando o guia diz assim, ó: um hipócrita é um fingidor que deseja parecer ser alguém que não é. Ali na quarta-feira. Me chamou a atenção mesmo quando diz assim a introdução: um hipócrita é um fingidor que deseja parecer ser alguém que não é. Eu nunca tinha pensado em hipocrisia neste caso. Porque a gente costuma até brincar assim, enfim, a hipocrisia. É quando geralmente a pessoa diz uma coisa e depois ela mesma fica ali, né, na corda bamba. E lendo aqui e trazendo isso para dentro da nossa comunidade cristã,
independente de quem, de como agirmos ou não, mas a hipocrisia diz assim, ó, de acordo com Jesus, somos hipócritas quando não fazemos o que dizemos, quando tornamos a religião mais difícil para os outros, sem aplicar os mesmos padrões a nós mesmos. Quando queremos que os outros aplaudam nosso fervor religioso e quando exigimos honra e reconhecimento que pertence apenas ao Pai Celestial. Gente, isso é muito atual, né? Hoje, nós percebemos isso dentro do âmbito cristão, do âmbito religioso, como fora dele também. Essa questão da hipocrisia não é algo que não aconteça em denominações religiosas. Você ser cristão não te exime de você ser hipócrita. De você ser conhecedor da palavra de Deus, não te exime de você ser hipócrita, de eu ser hipócrita. Então, nós não podemos pegar a Bíblia e usar como régua para tornar um peso para as outras pessoas. Desculpa. Jesus, ele fazia exatamente o contrário. Então, quando Jesus ele ia falar algo, mesmo quando ele chegou lá, que a Mayra mencionou, que ele chegou lá no templo e chutou e falou, mesmo assim, Jesus, quando ele agiu assim, ele trabalhou depois com a necessidade daquelas pessoas e mostrando para elas, não é assim que funciona. Você está vivendo um conhecimento onde você não faz de verdade o que deveria ser feito. Aí, quando você vai apresentar para outra pessoa, você quer que a pessoa não seja passiva a erros, que ela não tenha algo diferente de você. Porque o padrão não sou eu. O padrão é a vontade de Deus. Então, eu não posso medir as pessoas pelo parâmetro como eu levo a minha religiosidade. Porque, por exemplo, aqui falando da hipocrisia, eu posso ser, aparentemente, alguém religiosa, alguém que canta super bem, alguém que prega super bem. Eu não canto, viu, gente? E também pregar não é o maior dos meus dons, eu gosto muito de parábola, se é para contar parábola, eu estou lá. Então, o que acontece? Eu posso representar isso, mas quando alguém realmente vem a mim em busca do meu Jesus, eu não ajo de acordo. Quando esses dias eu conversava com meu esposo e eu disse assim, será que as pessoas amariam a Ana se descobrissem que a Ana fez algo que eles desaprovam? Assim, algo... Sabe, não que a gente mensura a questão do pecado, tem pecado maior, pecado menor, mas será? Então, assim, será que eu posso errar e vou encontrar abrigo? Então, essa questão da hipocrisia, de viver uma religião que não tem amor, para mim a hipocrisia já começa aí. Não tem graça, a hipocrisia começa aí. Não tem misericórdia, a hipocrisia começa aí. Eu gostaria, sobre esse assunto, de ler um pequeno trecho de Mateus 23, que o nosso guia de estudo traz na lição de quarta-feira, sobre esse assunto hipocrisia, e diz assim, Mateus 23, versículo 3, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Aqui é Jesus falando sobre os fariseus, né? E aí Jesus continua, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Então, aqui Jesus está falando assim, olha, vem cá, vocês não são melhores do que os outros, vocês não são maiores que os outros. E isso aqui, infelizmente, eu vou falar infelizmente, porque me dói muito a constatação que eu fiz. Que você que está aí do outro lado não precisa concordar comigo. Talvez você não tenha feito a mesma constatação que eu. Mas eu, infelizmente, vi muita semelhança nessa passagem de Mateus e, na verdade, em outros versos desse mesmo capítulo 23 de Mateus, com muitos dos nossos líderes religiosos da atualidade. Muitos pastores eu vejo ocupando posições de destaque e fazendo questões de ocuparem essas posições como se fossem verdadeiras inspirações espirituais, sabe? Se colocando numa posição, muitas vezes até de inerrância, ou utilizando ideias e palavras e frases
colocando-se num lugar, né, numa postura de correção, inerrância e completo conhecimento, que, na verdade, vem de Deus, né? Quando a gente tem essa autoridade eclesiástica, quando a gente tem o Espírito Santo na nossa mente, nós não precisamos provar que temos o Espírito Santo, né? A gente viu na lição passada as ações de Moisés, como ele era um líder dedicado ao trabalho de Cristo. E ele não precisava provar para ninguém, ele não precisava ficar se autoafirmando como um líder, como um homem de Deus, como um homem inspirado, um homem que conversava com Deus face a face. Isso simplesmente era visto, e quando criticavam ou quando duvidavam da espiritualidade de Moisés, o próprio Deus se manifestava e o próprio Deus mostrava que ele sim era um homem escolhido pelo próprio Deus. Então, eu fiquei assim até um pouco consternada quando eu li esse trecho de Mateus 23, porque eu vi muita semelhança com muitos líderes religiosos da atualidade, né, que se vestem, infelizmente, de uma hipocrisia, de uma autoridade que foi dada por homens. Muitas vezes a gente confunde a posição, o cargo, a função eclesiástica de um pastor ou de um líder religioso como sinônimo de inspiração divina, e não necessariamente é. A gente sabe que todos nós somos seres humanos, todos nós somos passíveis de erro, todos nós podemos cair. Então, podemos sim encontrar conhecimento, encontrar orientação, admoestação e sabedoria em líderes religiosos, mas jamais, nunca podemos substituir o papel de Cristo Jesus como autoridade espiritual da nossa vida no lugar de líderes religiosos. Esse papel não pode ser ocupado por seres humanos. Esse papel precisa sempre ser de Cristo Jesus na nossa vida. Ele é a autoridade máxima. Ele é a inspiração da nossa vida religiosa, né? E não líderes, porque eles falham, eles podem ser hipócritas, eles podem falar uma coisa e viver outra. Então, que a gente possa realmente sempre focar, né? Isso tem a ver com a misericórdia divina que a própria lição fala, né? Jesus, enquanto ele via esses fariseus falando do monte, enchendo a boca para falar um monte de coisa e vivendo outras, ele olhava de que jeito para esses líderes religiosos? Ele olhava com amor, com misericórdia, né? Ele se compadecia dessas pessoas, ele perdoava essas pessoas. Então, que a gente possa ser assim também com os nossos líderes errantes e que Jesus possa também nos tratar da mesma maneira, né? Quando cairmos, quando falharmos. E um ponto importante que a Liana trouxe aí, falando sobre essa questão de que os nossos líderes, eles são passíveis de erro, e é muito valioso nós termos essa ciência, porque o que a gente percebe muitas vezes é que quando o erro de um líder ele vem à tona, é evidente que escandaliza, mas sobre muitas pessoas esse erro acaba tendo um peso muito grande, porque a pessoa colocou aquele líder na posição de Deus, na posição de Jesus, e aí quando ele erra, a pessoa fala: nossa, tá tudo errado. Como é possível ele errar? Como assim ele errou? Não é possível que ele errou, né? A gente chega a duvidar. Acabou, né? Acabou para todo mundo. Ou, nossa, se ele errou, eu não vou, o que ele falou... Abalou minha fé para sempre. Abalou minha fé para sempre. Então, a gente precisa dar às pessoas o lugar que elas realmente merecem, de seres humanos passíveis. Aprendizes do mesmo Deus, né? Somos todos aprendizes. Exato, esse é o termo. Todos nós estamos aprendendo. Alguns estão alguns anos na frente nessa escola, outros estão ali no comecinho, mas todos nós somos aprendizes, estamos aqui para aprender e ensinar os nossos irmãos. E esse texto aqui da hipocrisia nos mostra muito como as nossas atitudes ensinam muito mais do que aquilo que a gente fala. Não adianta a gente ter um discurso bonito, lindo e maravilhoso e uma vida caindo aos pedaços e um coração podre de egoísmo, de maus sentimentos, de hipocrisia. Então, que nós realmente possamos caminhar nesse sentido, né? E aí a lição vem
trazendo como que a gente vence isso, como que a gente vence essa divisão, como que a gente vence esse egoísmo, essa ambição, essa hipocrisia. E o que eu acho interessante que ela coloca aqui, como vencer essas coisas e achar paz. Porque tudo isso nos tira a paz, né? Tira o sono, tira a alegria de conviver uns com os outros, e a gente percebe que tudo começa com Jesus e tudo termina com ele. Ele é o caminho para a gente encontrar essa paz, ele é o caminho para a gente vencer o egoísmo, para a gente vencer a ambição, a hipocrisia. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Como a própria lição traz. E ele conhece a direção certa. E basta nós realmente nos recorrermos a ele. E eu acho interessante que a lição coloca aqui sobre nós recorrermos a Jesus, e não por intermédio de ninguém. Não é por intermédio de um líder, não é por intermédio de alguém que foi muito relevante na história da Bíblia. Os nossos pais, os nossos amigos. Pai, mãe, orem por mim. É por intermédio de Jesus. Dele mesmo, né? Nós buscarmos a fonte de toda a sabedoria e de todas as respostas, nós mesmos, né? E essa fonte é o próprio Cristo. Eu acho que é muito pertinente aqui para esse momento, um verso que foi muito pulverizado nos últimos anos, em todos os lugares, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse verso bíblico, ele é eu vejo que ele até se desgastou, de certa maneira, nos últimos anos, mas ele é uma grandíssima verdade, né? Porque essa verdade que liberta, né? Essa verdade que, se a gente conhecer, a gente vai ser liberto, é a verdade que há em Cristo Jesus. Ele, como a lição traz, né? Outro verso bíblico, que é: eu sou o caminho, a verdade e a Bíblia, está muito claro, né? Eu sou, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quando a gente conhece a verdade, que é Jesus, nós somos libertos nele. E eu acho que essa é a grandíssima resposta, né? A grandíssima solução para eliminarmos a inquietação nociva que muitas vezes pesa o nosso coração e nos rouba a paz. A partir do momento que a gente conhece a Cristo e conhece cada vez mais a Ele, convivendo com Ele, buscando-o em comunhão, em oração, estudo da palavra de Deus, mais paz a gente sente, mais a gente é preenchido dessa verdade, que é o próprio Cristo, e mais paz a gente sente. Então, realmente é a solução que a gente busca, né? Para gerenciar os nossos conflitos e gerenciarmos a nós mesmos, né? Eu acho que essa é a grande resposta, porque a gente estudou aqui o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer de diferente, e aí você pode se perguntar, tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pensar mais no outro e pensar menos em mim, assim, porque eu tenho que me colocar nessa posição? E a resposta é essa, a resposta é o descanso. Então, eu acredito que todo mundo nessa terra procura paz, procura descanso, e é legal a gente ver que Jesus, ele até fala que a paz que ele dá não é a mesma que o mundo dá. Então, o mundo, ele dá uma paz pra gente, e talvez a gente entenda, é uma paz, mas é uma paz passageira, uma paz superficial, e a paz de Cristo não é essa paz que a gente entende. E essa é a resposta de tudo. Por que agir assim? Porque a gente precisa dessa paz, a gente precisa desse descanso, e é só assim que a gente consegue. E até linkando um pouco sobre o que a Liana falou no versículo de Mateus lá, eu na hora lembrei do que fala em Isaías também, que ele fala algumas palavras bem duras, assim, para os líderes religiosos da época e tudo mais, que ele falava assim, vocês vão para a igreja, vocês se vestem bonitinho e tudo mais, mas isso não é nada. E aí ele comenta, por que isso não é nada? Porque vocês oprimem os outros. E aí ele fala sobre a questão das pessoas que jejuam, e daí eles andam cabisbaixos na rua, mostrando para todo mundo que eles estão fazendo jejum, para mostrar para outras pessoas que, né, nossa, estou fazendo jejum. Mas, ao mesmo tempo, ao invés de... Por que eles estão fazendo esse jejum ao invés de dar comida para aqueles que estão com fome? E, enfim, dá para aqueles que não têm o que comer. Então, é muito disso. A nossa essência
ela é baseada nisso. E aí é algo natural, quando a gente encontra com Jesus, a gente começa a mudar, a gente começa a perceber as nossas falhas e começa a acontecer fluindo assim naturalmente. E é tudo para a gente ter, no final, esse descanso, que não é uma paz, na verdade, a paz nesse mundo, mas que, na verdade, a paz que Jesus promete é a paz eterna, né? Filipenses 1:6 diz assim para a gente: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, essa promessa que realmente Deus vai, que Jesus, tudo começa e termina nele, a minha inquietação, a sua inquietação, pode ter um fim quando a gente realmente confia em Jesus. Isso quer dizer que eu não vou sofrer, que eu não vou ficar triste, trazendo a lição bem para o dia a dia, bem para a prática, sabe? Porque quando você acorda de manhã cedo, você não acorda assim, pensando, esquecendo, apagando da sua mente todas aquelas coisas que te quietam, que te angustiam, que te deixam triste, que te preocupam. Não, elas continuam existindo. A diferença é como eu vou lidar naquele dia com elas. Então, que essa esperança, realmente, já indo aí para minhas considerações finais, que a minha esperança, a sua esperança, esteja realmente nisso, que quando nós estamos magoados, cansados, esgotados, enfermos, desanimados, possamos lembrar que Jesus, ele é a vida, que eu posso recorrer a ele, que eu posso abrir meu coração a ele. E nesta conversa com Jesus, se o caminho for eu procurar alguém, eu conversar com alguém, eu ir à igreja, eu orar mais, eu chorar, ele vai me orientar. O Espírito Santo vai estar atuando em mim através desta conversa com Jesus. Então, por mais que a gente não tenha os líderes, as outras pessoas como eu tenho que ser assim, mas Jesus, ele coloca pessoas para que possam nos auxiliar. Então, que essa seja a minha certeza, a certeza de vocês que estão nos ouvindo, a certeza das meninas aqui, que ele ele vai finalizar a boa obra que ele começou. Ele vai nos preparar para a vida eterna, desde que nós busquemos ela. Mas aqui, enquanto estivermos vivendo, passando por essas inquietações, ele também está comigo, ele também está com você. Então, aqui ele pode termos dias de paz, sim, e de esperança, de que logo a vida eterna, a nova terra, as coisas que sem dor, sem tristeza, realmente vão acontecer. Esse é o meu pensamento, o meu desejo, que realmente você tenha essa certeza de que com Jesus, você pode, o mesmo amor que ele usou lá atrás, ele continua usando hoje comigo, com você. Amém, né? E já caminhando para minhas reflexões finais também, eu separei um trecho aqui do nosso guia para ler para vocês, que diz: ainda que as coisas fiquem ruins aqui, nós temos a promessa de Jesus. Ele está preparando um lugar para nós. Nesse lugar, a dor, a inquietação e o sofrimento serão banidos para sempre. Essa é a esperança que recebemos em Cristo Jesus. E ela é oferecida a todos nós, independentemente de quem sejamos, da nossa origem e do nosso pecado. Que nós possamos realmente nos apegar a isso, de que independentemente de quem nós somos, independentemente de quem é o nosso irmão, a promessa é para todos. A promessa é para mim, a promessa é para ele, de que não haverá mais dor, não haverá mais inquietação, não haverá mais sofrimento, e é nisso que a gente deve realmente se apegar, né? Nessa esperança. Eu quero encerrar trazendo também um trecho agora do livro Caminho a Cristo, da autora cristã chamada Ellen White, e esse trecho, ele por acaso, se você por acaso não sabe como pensar mais no outro e menos em si mesmo, eu acho que esse trecho pode te ajudar a encontrar esse caminho. E ele diz o seguinte: quando Cristo habita no coração, a pessoa se sente tão repleta de seu amor e da alegria da comunhão com ele, com Cristo, que essa pessoa se torna cada vez mais apegada a ele. Ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. O amor a Cristo é a motivação certa para a ação. Os que sentem o amor de Deus não perguntam qual é o mínimo que podem fazer para cumprir os requerimentos de Deus. Não perguntam qual é a norma mais baixa
mas seu desejo é andar em total harmonia com a vontade do Redentor. Isso está em Caminho a Cristo, página 41 a 45. Então, aqui eu encontrei uma dica de como pensar mais no próximo e menos em mim. Se Cristo habitar no meu coração, ele vai me direcionar para esse trabalho, que nós possamos fazer dessa a nossa busca, a busca da nossa vida, para que a gente assim oportunize a outros a paz e a salvação que encontramos em Jesus. Esse é o meu desejo. Para as minhas considerações finais também, eu só queria relembrar que, assim, a nossa existência em si, o nosso nascer, ele é fruto da graça de Deus. O fato de nós estarmos aqui é fruto da graça de Deus. E a nossa existência eterna também é. E eu acho que isso é o que nos traz conforto, é saber que é só a graça de Deus, não são os nossos méritos. É a graça de Deus, isso pode nos fazer descansar. E que nós possamos lembrar também que Jesus fala que a paz dele é a paz que excede todo entendimento. Então, por mais que a gente não entenda o que está acontecendo aqui, por que a gente tem aflição, a gente também pode descansar, porque ele fala que no mundo a gente teria aflição, mas que a gente podia ficar tranquilo porque ele venceu o mundo. Então, que nos momentos em que nós estivermos nessas turbulências e passando por essas tempestades da vida que são inevitáveis, muitas vezes, a gente possa lembrar que que existe um conforto e que existe uma promessa de que um dia tudo isso não existirá mais e que nós poderemos viver com Cristo para a eternidade. Santo Deus e amado Pai, graças te damos por mais um estudo onde podemos contemplar a graça e a misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós. Que o Senhor complete a obra que iniciou e que acalente nossos corações em meio às aflições que temos aqui, porque realmente somente em Ti podemos descansar. Que o Senhor continue cuidando de cada um que estará nos assistindo, que eles sejam edificados, que o Espírito Santo visite seus corações e dê a paz em nome de Jesus. Amém. Que bom que você ficou até aqui com a gente, que você participou desse estudo. Estamos muito felizes com a sua companhia e te esperamos na próxima semana. Tchau, tchau!